Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e hoje estou falando diretamente do Centro Espírita Conscious Living, que fica na cidade de Miami, no estado americano da Flórida. E ao meu lado, Suzana Simões, que é presidente do Centro Espírita. Tudo bem, Suzana? Tudo bom, Ana? Obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que te agradeço por me receber aqui no Centro Espírita, você que é presidente aqui do Conscious Living, né? Sim, nós fundamos o centro já há 13 anos atrás com um outro companheiro, Marcelo Neto, aqui em Miami. E você mora aqui há 25 anos e uma das suas grandes missões é divulgar o espiritismo aqui nos Estados Unidos e no mundo, né? E esse é o tema aqui do nosso bate-papo, sobre os desafios do espiritismo no mundo. Por isso a gente queria contar aqui com a sua experiência. Você vem de uma família espírita. Sim. Sua mãe, sua avó materna fundaram centros espíritas no Rio de Janeiro. Correto. E você fundou esse centro espírita em 2006, né? Isso. Aqui em Miami. Uhum. E você, desde que chegou aos Estados Unidos, você tem estudado a doutrina espírita em inglês. Isso. A gente veio para cá e eu sempre eu não falava muito bem o inglês na época, aliás, falava bem pouco. Então, mas eu vim assim com essa vontade de aprender a falar o inglês e também eu falei, bom, se eu estou aqui, eu vou estudar o espiritismo em inglês. Então, primeira coisa era me familiarizar com a linguagem, né, espírita em inglês. Então, a gente juntou 3 amigas na nossa casa e começamos um culto no lar do começo, Livro dos Espíritos e Evangelho em inglês para a gente aprender, né, os termos espíritas na língua inglesa. E foi assim então que o trabalho começou. É interessante você falar disso porque eu comecei a te seguir, né, nas redes sociais, comecei a assistir às suas palestras. E eu, por exemplo, eu não sabia como explicar em inglês a palavra passe. Então eu costumava dizer que eu aplicava reiki na falta de uma explicação. E através de você, eu aprendi que passe é passes. A gente pode falar dessa maneira. Eu não Laying sabia. of hands, aí tem outras terminologias também, mas é importante aprender, né? Como é que algumas expressões, como é que se fala. Então, antes de falar, a gente percebeu que era preciso estudar na língua. Sim. E eu queria te perguntar, o que te levou a querer fundar um centro espírita? Porque você já me falou um pouquinho que você chegou aqui, um desafio teu era o idioma mesmo, né? Talvez encontrar pessoas com quem você pudesse estudar a doutrina. Conta um pouquinho desse início aqui, para você permanecer na doutrina, já que você já vinha de uma família envolvida com o espiritismo. Foi um processo, até porque eu vim para os Estados Unidos no ano de 1994 e a realidade aqui era bem diferente do que a gente vê hoje. Hoje já há um número de centros formados e de material disponível. Na época havia poucos centros, mais centros hispanos e nós tentamos nos engajar na época em um centro, mas era um tanto diferente da nossa experiência no Brasil. Houve uma época que havia muito dono de centro, então a pessoa fazia tudo, não havia tanta oportunidade de trabalho, digamos assim, né? Então, no início houve esse desafio também. De trabalho você fala, seria administrar passes, ou estudar, o que você chama de trabalho? Ou conseguir dar uma palestra, falar, né? Você já fazia isso no Rio de Janeiro? Já fazia, tava começando, eu era jovem, né? Quando eu vim, eu tinha 24 anos, mas eu tinha saído fiz toda a evangelização, fiz juventude, fiz o curso básico, logo depois que saí da juventude, então já trabalhava, né, na época. Mas eu sempre tive, assim, dentro de mim, porque a minha mãe e a minha avó são referências muito fortes na minha vida. E eu, desde criança, eu subia a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, com as duas. Todo sábado de manhã participava do movimento de caridade.
e sempre olhei para elas com muita admiração. E sempre pensei, puxa, um dia eu também quero ser assim como elas. Então, assim, eu trazia dentro de mim, assim, uma vontade, não necessariamente de abrir um centro espírita, mas, assim, eu tinha bem certo para mim que esse caminho era alguma coisa que eu queria para mim também, né? Então, quando eu cheguei aqui, encontrei algumas limitações e algumas dificuldades, eu falei, bom, talvez a gente então tenha a oportunidade de começar um grupo. Mas, na verdade, a nossa atividade inicial foi mais para vamos estudar a doutrina em inglês. E aí depois os espíritos fizeram o resto do trabalho, porque uma das companheiras que estava com a gente, ela foi, imagine, a um enterro de alguém e lá conheceu uma outra pessoa que se chama Cristina e ficou sabendo que essa Cristina tinha um centro espírita, mas não tinha atividade em inglês. E aí essa Cristina convidou a gente para usar um dos dias que ela tinha disponível para fazer uma reunião em inglês, já que a gente estava preparado, estudando em inglês. E aí nós fomos. E eventualmente ela não pôde mais gerenciar o centro por razões pessoais e saiu e disse pra gente, você não quer então, junto com o Marcelo, que estava do meu lado, assumir o centro? E aí nós então tomamos posse do trabalho, digamos assim, e aí registramos, porque era uma coisa bastante informal, mudamos o nome para um nome americano, que o nome era diferente, e aí fizemos o processo mais de acordo como que é no Brasil. Aqui. Que é esse aqui, esse centro, Mas você, além de ter fundado esse centro, você me contou que você trabalhou 12 anos na Federação Espírita da Flórida, você presidiu a federação por 2 termos, e também você trabalhou na Federação Americana, não é isso? Isso. Daqui nos Estados Unidos, exato. Então, essa experiência nesses 2 lugares que são, né, federativos, e aqui eu pesquisei que são 96 centros espíritas nos Estados Unidos e 18 na Flórida. Sim. Que desafios você encontrou aqui e que lições você tem aprendido? Olha, os desafios são muitos. Alguns bem comuns com os desafios do Brasil. Porque seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, a gente está lidando com gente, né? Sim, claro. Então, os desafios são os mesmos, né? Na área da unificação, na área da nossa capacidade de trabalhar juntos, não é? É sempre mais fácil você trabalhar sozinho, isolado, fazendo o que você quer, na hora que você quer, mas a gente já entende hoje em dia que nós vamos ser muito mais fortes e eficientes se nós conseguirmos cooperar, né? Então há esse desafio que em nada difere do desafio que a gente vê no movimento espírita brasileiro, que é o desafio da convivência, não é? Que é exatamente o item que falta atualmente para que a gente possa transformar definitivamente esse planeta num planeta de regeneração, passar para um outro estágio, né? Como nos dizem os espíritas. A gente já está, assim, nas primeiras fases da civilização, porque conquistamos a intelectualidade, mas ainda longe de nos considerarmos civilizados, porque nas nossas sociedades ainda prevalece o orgulho e o egoísmo e o interesse pessoal, né? Então, a vida em relações pede exatamente, ela nos oferece a oportunidade de trabalhar nessas áreas. Mas, especificamente para o movimento espírita americano, a falta de material na língua, um grande desafio, que graças a Deus hoje nós já temos várias pessoas que estão trabalhando em instituições. Então hoje nós temos, você pode ver aqui já toda a codificação traduzida por inglês. Eu sei que você tem André Luiz em inglês, temos você André tem muita Luiz, coisa de Emmanuel em inglês. Atualmente nós temos me faltou o nome, a Leal Publisher, aqui, então a Leal lá de Salvador, né, da Mansão do Caminho, agora há um braço aqui nos Estados Unidos, então as obras de Joana, Manuel Filomeno de Miranda sendo traduzidas, a codificação, e nós temos, por exemplo, a
a Federação Espírita Americana fazendo a tradução das obras de Leon Denis, a Revista Espírita. Nossa, muita coisa. Bem bacana, né? Tá aprofundando, então. Tá. Então, isso já realmente começa a fazer uma diferença na hora de fazer uma palestra. Você não tem que ficar... Esse é um dos desafios. Você vai fazer uma palestra. Aí você quer usar um texto de Joana. E para você traduzir Joana para o inglês. Sim. Muito desafiante, não é? Então, hoje em dia, graças a Deus, essa área já está bastante suprida. melhor. Outro grande desafio que a gente tem é cultural. Sim. Né? Então, o que a gente percebe é que não dá para fazer espiritismo para os americanos como a gente faz para os brasileiros. Essa era uma questão, porque eu fiz um levantamento, então nós somos o maior país espírita do mundo, né? Sim. 4 milhões de espíritas declarados e 30 milhões de simpatizantes no Brasil. E a Federação, a Conselho Espírita Internacional diz que nós estamos em 36 países e cerca de 15 milhões de adeptos no mundo, porém com dados de 2005. Então, comenta para nós, por que o Brasil abraçou tanto, na sua opinião, né, o espiritismo, e qual é essa diferença cultural aqui dos Estados Unidos? São duas questões, eu acho, um pouco distintas, né? Eu acho que, bom, a gente sabe da questão espiritual, né? Da árvore do Evangelho ter sido transplantada para o Brasil por conta das dificuldades espirituais na França, a migração num grupo de espíritos que foi ao Brasil para fazer a implantação, porque a terra brasileira ela era uma terra mais nova, já sem tantos vícios históricos, sem tantos débitos históricos, então uma terra mais nova e mais pronta para receber as sementes do Evangelho. Particularmente, isso não está escrito em lugar nenhum, eu penso que também as facilidades econômicas que, por exemplo, a gente desfruta aqui nos Estados Unidos, elas dificultam um pouco a disseminação de tudo aquilo que requer tempo para germinar. Por quê? Porque o dinheiro, ele facilita o imediatismo, entende? Então, com dinheiro dá para a gente comprar soluções. Quando falta dinheiro, nós somos convidados a praticar a paciência e a resignação. Então, eu acho que as dificuldades econômicas, não que eu seja a favor da pobreza, não é isso que a gente está dizendo. Eu estou entendendo. Mas elas acabam gerando uma receptividade na alma da criatura, sabe? Porque ela lida com a carência econômica. Com a carência econômica. E aí, para você, por exemplo, conseguir qualquer coisa, aquilo vai demandar de você um tempo, um trabalho, um esforço, um investimento. As coisas não vêm com tanta facilidade. Aqui nós estamos acostumados a poder tudo. E mesmo uma pessoa mais carente, ela tem acesso às coisas. As pessoas mais carentes têm os seus telefones, iPhones, têm os seus carros, e tudo é muito mais fácil, entende? Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de um investimento no tempo. É como se fosse o trabalho da plantação, entende? Você não joga uma semente e acha que ela vai germinar no dia seguinte. Para que você plante, que para você tenha uma colheita, o trabalho de plantar do agricultor, não é? É um trabalho de fé. Ele acredita na terra, ele acredita na colheita, ele tem que preparar aquela terra, ele tem que, depois de colocar a semente, ele tem que trabalhar aquela semente, criar as condições favoráveis para que ela germine. Então é um trabalho de estações, não é? E o que a doutrina nos oferece é isso. Ela nos oferece uma proposta que requer tempo. E o que acontece? Na cultura americana, na cultura global atualmente, mas americana bem particularmente, nós queremos tudo ontem. Então, é uma cultura muito imediatista, difícil da proposta espírita germinar. Entendi. Porque nada no espiritismo é imediatista.
Não é verdade? Não. Nada. Não, aliás, são Nada. vidas, né, Suzana? Exato. A gente leva Exato. Então, encarnações. assim, só para te dar um exemplo, Gostei né? dessa tua abordagem. Eu tenho um americano aqui que eles chegam aqui muito preocupados em encher o centro, porque eles olham as igrejas muito cheias. Como é que a gente faz para atrair mais pessoas? Exato, entendi. Não é? E eu falo assim para ele, também há quem difere da minha opinião, e a gente respeita, mas eu falava para ele, eu não estou interessada em números. Eu estou interessada em pessoas em quem a gente possa investir para que elas entendam a proposta da doutrina, que é uma proposta de transformação, que é uma proposta não de uma vida, mas é uma proposta perene, daqui para frente, para sempre. Não é um comprometimento de longa data, não é para amanhã. Então, se eu tiver aqui 2 ou 3 americanos que vão entender essa mensagem, que vão internalizar a mensagem, viver a mensagem, eles serão mais eficientes na propagação da doutrina quando eles saem do centro e entram no mundo. As pessoas vão começar a observar, mas quem é você? Aonde você está aprendendo a olhar para a vida dessa maneira? E aí, esses poucos serão os grandes propagadores através da vida. Do exemplo. Do exemplo, através do Bacana, exemplo. muito bacana. Não adianta você ter um centro com pessoas caindo pela janela, saindo pela janela, não é? Mas que não entendam e não estejam prontas para a profundidade da mensagem. Não tenham essa perspectiva. E a questão, a maior disseminação que a gente pode dar é vivenciando, né? Sempre. Sempre a perspectiva que a gente tem, a forma como a gente chega nas pessoas, a forma como a gente se coloca no mundo. As nossas ideias e as pessoas observam isso. A nossa paz interior, né? Com certeza. A nossa positividade, a nossa fé, a nossa maior consciência. Então, interessante essa abordagem. Aí eu queria entrar numa outra pergunta, que é como é que então você leva, vamos aprofundar a tua resposta, né? Como é que você leva essa mensagem que é confortadora do Evangelho e que também é moralizadora para um público, como você disse, né? Um país em que é extremamente materialista e as pessoas estão aqui convivendo com dores profundas do excesso do materialismo, né? Não dizemos que não somos contra o materialismo, porém, se você só tem essa visão de vida, né? Você leva ao que a gente tem visto muito aqui, por exemplo, esses tiroteios em escola, bullying, suicídios de jovens, falta de propósito na vida. Como é que você disse que você não quer números, mas você quer algumas pessoas? Então, como é que essa mensagem chega nessas pessoas? Olha, eu acho assim. Eu me preocupo com números no sentido, claro, nós temos uma missão, né? A missão no sentido de uma tarefa, um dever que nos compete cumprir, que é a divulgação, que como diz Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer é a divulgação dessa mensagem que salva, não é? Mas, para mim, eu estou aqui há 25 anos, o inglês não é a minha primeira língua, né? Eu não cresci, eu não fui à escola aqui, eu não estudei a história americana. A gente pode até estudar alguma coisa, mas meus filhos, hoje em dia, eles já têm 9, 10 anos, eles já fazem algumas referências de coisas da cultura americana que eu falo, o que é isso mesmo, menino, você está falando? Né? Então, a gente não tem, assim, uma melhor entendimento. Eu chamo isso de uma memória emocional. Talvez. Isso não nos isenta de fazer a nossa parte. Então, eu sempre penso assim, nós que estamos aqui nesse momento, porque parece assim, há quem diga, não, mas Chico Xavier esteve nos Estados Unidos nos anos 60, a mensagem já chegou há 40, 50 anos, mas 40, 50 anos não é nada. Aliás, 155 anos de espiritismo não é nada, não é? Então, mas nós temos, eu vejo assim, o papel dessa geração que está aqui agora, essa, talvez a próxima, é um papel de desbravadores. Estamos entrando, né? Virão gerações que serão os semeadores.
virão gerações que serão aqueles que estarão cuidando da germinação. E virão gerações que estarão começando a ver os primeiros frutos, digamos assim, né? Então, o que eu faço com essa teoria? Sento na cadeira e digo, bom, essa não é uma tarefa da minha geração, é da próxima? Não. Nós temos uma tarefa. Todo o esforço, todo o empenho, às vezes, a gente falava de desafio, como é que a gente passa a mensagem, não é? Como é que o americano, dentro, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você, o termo cristão. Então, por exemplo, a minha companheira, ela tem uma associação negativa com o termo cristão e cristianismo. Sim. Porque ela associa o movimento cristão a um movimento de muito preconceito, de muita segregação, de muito julgamento. Então, até o início da nossa relação, a ideia de cristianismo para ela era uma ideia negativa. Há muitas pessoas que olham o movimento cristão do sul dos Estados Unidos, né, que é a área da Geórgia ali, aqui em cima da gente, como uma área de um cristianismo muito radical. Então, tive um amigo agora que desencarnou, um conhecido, e foi ser feita a missa, e a esposa disse, só não me fale de Jesus Cristo, né? Então você veja, né? Então o que a gente faz com isso? A gente não fala de Jesus Cristo? Não, a gente vai falar de Jesus Cristo, mas é preciso apresentar então um outro Jesus Cristo, não é? Com uma outra perspectiva. Há um livro, Entre Irmãos de Outras Terras, que foi traduzido para o inglês, e ali o Espírito, ele apresenta a ideia de Jesus Cristo não mais como Salvador externo, aquele que vem para nos salvar dos nossos pecados, mas como uma referência, como um caminho para que a pessoa execute a sua própria salvação. Então, quando eu falo, por exemplo, de Jesus, dependendo para que audiência eu estou falando, porque é importante que a gente fale, mas é como a gente apresenta. Sim. Então, no Brasil, você não tem esse tipo de preocupação. Não, ainda mais que somos um grande país católico. Exato. E as pessoas estão com Jesus muito dentro do coração. Exato. Né? Aí eu estou dando um exemplo para você de como que histórica e culturalmente há nuances que muitas vezes a gente tem que ter o entendimento. Então a gente faz a nossa parte. Agora, quando nós estávamos, que eu vou responder a sua pergunta, quando nós estávamos na presidência, e mesmo antes de assumirmos a presidência da Federação Espírita da Flórida, nós sentimos forte no nosso coração a necessidade de que o trabalho aqui deveria ser focado, o maior investimento e a maior energia na evangelização das crianças. Não é? Perfeito. Porque os nossos filhos, esses sim, estão nascendo e estão crescendo na cultura americana, com domínio perfeito da língua, falam sem sotaque. E não é só questão do sotaque, é um entendimento, é a vivência cultural, não é? Para que eles, então, possam, amanhã ou depois, darem seguimento a esse trabalho. Então, hoje, principalmente no norte dos Estados Unidos, o Tri-State, que é a Federação do Norte, eles têm feito um trabalho magnífico com a evangelização dos jovens. Aqui a Federação da Flórida também criou um departamento da infância e da juventude, onde todos os evangelizadores agora se comunicam mais e há uma troca de informações. Então eu sinto assim, agora a Federação Americana criou também, colocou uma pessoa com um cargo específico de olhar o movimento da evangelização a nível nacional. Então há todo um esforço, né, e uma energia nessa direção. E para mim, eu acho que esse é o caminho. E talvez haja, e há outros companheiros no movimento espírita que veem outras maneiras. Por exemplo, há um companheiro lá da Carolina do Norte, ele tem uma proposta de que
espalhar o espiritismo na América tem que ser feito, ou pode ser feito, através do trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário aqui nos Estados Unidos é um trabalho muito valorizado por essa sociedade. Tem essa questão da comunidade muito Inclusive, forte. por exemplo, eu sou também professora, então uma das tarefas que eu tinha era fazer avaliação de currículo de aluno para ver quem entrava na faculdade ou não. Sim. E uma das coisas que a gente olha são as horas de trabalho voluntário. Sim. Sim. Então, é necessário que o jovem tenha um número, né, X, né, de trabalhos voluntários. Então, uma outra possibilidade, se o movimento espírita se engajar nos trabalhos voluntários que já existem na comunidade, certo, não é? Entrando dentro da comunidade por essas vias, é possível que as pessoas também perguntem, quem são essas pessoas? De onde eles vêm? Você diz, por exemplo, existem hospitais que recebem voluntários, então você vai levar um grupo de espíritas que vai entrar naquele movimento, naquele trabalho voluntário. E quem é esse grupo? Exato, para dar visibilidade ao movimento espírita fora do centro espírita. Certo, claro. Fora do centro espírita. Claro, afinal de contas, né, nossa bandeira é a caridade. Com certeza. Então... Há ainda companheiros que estão, por exemplo, agora nós temos o trabalho da AMI, né? A AMI Internacional, Sônia Dói, companheira. Vamos só dizer para quem não sabe que a AMI é a Associação Médicos Espíritas. Exato. Então tem a AMI Internacional, Sônia Dói, atual presidente. Ela está na região de Maryland, em Washington, e tem a AMI USA, aqui dos Estados Unidos, e agora estão olhando a possibilidade da inserção, Daniel Assis, um companheiro da Califórnia. O Daniel é brasileiro ou americano? É brasileiro, né? Da inserção da doutrina espírita no currículo das universidades, dentro das cadeiras de espiritualidade, certo, espiritualismo, espiritualidade, e como colocar a doutrina espírita, né, como parte. Então você vê que assim, nós estamos tentando, diversos companheiros, por diversos caminhos, perceber, porque ninguém sabe. E talvez a resposta seja um pouquinho de tudo isso. Sim, que a gente está conversando. Essa era uma outra questão que eu queria abordar, porque o americano, a sociedade americana, ela é voltada para a pesquisa, né? Pela ciência, eles são os campeões disso. E eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer o Dr. Brian Weiss aqui. Eu fui num workshop dele 2 anos atrás. E ele fala de reencarnação. Ele é aquele autor que escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, e fala que trabalha com terapia de vidas passadas. Ele é um psiquiatra. Isso. E a mensagem dele é totalmente compatível com a doutrina espírita. Sem que ele saiba. Sem que ele saiba, porque ele fala em mentores, plano espiritual, vida espiritual. E se você vê, se você lê, para ir ao workshop dele, eu li os 5, 6 livros. Falei, gente, eu não estou vendo nada contrário à doutrina espírita. Embora ele não fale Allan Kardec, ele não tem nada disso. Mas isso é uma coisa que, para o americano, chega bem. Não está no aspecto religioso, né? Então, a gente sabe que também, como você falou, a doutrina espírita está querendo ser levada para universidades. E aqui é o campo onde a ciência mais avança, e com certeza há inúmeras pesquisas relacionando a espiritualidade e ciência, que tenham a ver com obras de André Luiz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente conversa com eles, nesse sentido da ciência. Somos também temos essa vertente científica, né? Eles têm muita curiosidade na área da mediunidade, né? Interessante. Na área da mediunidade, então entender a mediunidade. Agora, nem todo mundo está aberto para isso, né? Então, algumas diferenças também. Por exemplo, talvez é difícil falar porque há uma diversidade de possibilidades, né? A gente tem um pouco de medo de falar e como que limitar um pouco a visão das coisas. Mas eu penso que tem que haver uma prontidão das pessoas, elas têm que estar prontas para escutar determinadas coisas. Então você tem, por exemplo, espiritualistas que gostam da ideia da imortalidade, da ideia de Deus, muito ainda voltados a
alguns rituais externos, né? Então, uso da luz, uso disso, uso daquilo, tem essa linha. Tem pessoas que gostam de alguns aspectos do espiritismo, mas, por exemplo, não estão muito interessados na obra de André Luiz, porque eles querem saber como é que eles podem viver melhor agora. Certo. Esse negócio de que você vai para um plano espiritual, que tem aerobus, que viaja de um lado para outro, e que os espíritos vão para a universidade. Eu conheço alguns americanos que assim, não são muito interessados nisso. Eles querem saber o seguinte: como é que eu encontro paz aqui agora? E eles não veem muita associação com essa ideia necessariamente, não é? E há aqueles que, dentro da área mais científica, que questionam alguns métodos científicos do próprio Kardec, porque não é uma ciência tradicional, digamos assim, não é? Então, enfim, como falar depende um pouco de quem você está falando, entende? Porque você tem que conhecer a pessoa, qual é o interesse dela, onde é que ela está na vida dela, nas crenças dela, porque cada um é um universo, não é? Então, se eu for ter uma conversa informal com a pessoa, eu quero saber qual é a necessidade dela, né? O que ela está com vontade de saber, qual o interesse dela. E aí a gente vai também caminhando com as pessoas e revelando aquilo que elas estão prontas para receber. Nem todo mundo está pronto para escutar tudo. Não é verdade? Não, claro. Às vezes entra uma coisa e não entra outra. Exato. Porque, não sei, né? No Brasil, quando a gente abraça assim, a doutrina espírita, que a gente estuda 3 anos ali, né? Que a gente começa e vai aplicar um passo. Quando você está dentro de um centro espírita grande, que te fornece muita informação, você aproveita na sua vida também assim, né? Um campo, às vezes é uma dor que você está passando. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem que estar pronto para atender, né? Porque no nosso dia a dia é um filho, é um vizinho, é um colega de trabalho que está passando pela sua própria dor. E aonde esse conhecimento todo que eu estou recebendo, né? Que eu estou colocando em mim, aonde que eu vou impactar essa pessoa? É interessante, me ocorre aqui agora. Eu trabalho com a minha assistente direta, ela é judia. Um companheiro de trabalho muito próximo também, outro terapeuta, ele é budista. Tem um que é católico, e eu sou espírita. E, no entanto, a gente senta na mesa para almoçar e a gente está sempre falando dos desafios da vida. E é muito interessante como a gente consegue ter uma conversa absolutamente harmônica. Universal. Universal, porque a dor humana, ela é universal, entende? Então a gente consegue conversar de tudo, de todos os problemas, com absoluto respeito às crenças de cada um, mas falando, é muito possível, viu? A gente falar de tudo, trazendo os nossos valores, colocando os nossos valores na mesa, que são valores comuns. O amor, o respeito, a superação da dor, não é? Como é que você faz, como é que a fé, porque todos, cada um da sua maneira, tem o seu sistema de fé. A fé, ela é uma condição comum a todas as crenças. Então, me ocorre que talvez a melhor maneira de se conversar com as pessoas seja essa. É procurar encontrar o campo comum onde a gente possa conversar, onde a gente possa dialogar e onde a gente possa se sustentar, não é? Sem tentar... E está lá no Livro dos Espíritos, né? O Espiritismo vai ser a religião do amanhã? Não. O Espiritismo não, mas os valores, né? Os valores imortais que a doutrina abraça estarão em todas as partes. Já estão, não é? De uma certa forma. Então é isso, acho que para o americano não é muito diferente com qualquer pessoa brasileira que fosse de uma crença diferente, não é? Mas você acha que pela ciência nós vamos avançar aqui? A mensagem espírita pode avançar por aqui? Sim, eu penso que a ciência vai ter um papel importante, né? O americano é, como você disse, muito ligado à ciência. E a ciência, devagarinho, ela vai caminhando na direção de Deus.
Ela não sabe, né? Mas ela está a caminho de Deus, porque na medida em que ela tenta provar a não existência das coisas, o mundo vai se ampliando. E ela vai descobrindo cada vez mais a existência das coisas. Então não há dúvida nenhuma. E a gente já vê, por exemplo, falando de ciência, na área da psicologia, não é? Então, da própria psicanálise, a gente vai vendo que o entendimento do ser humano, eles chamam de inconsciente, hoje o entendimento do inconsciente, do subconsciente, e a gente está falando das mesmas coisas no espiritismo, não é? Dos níveis do perispírito, dos arquivos que o espírito traz em si mesmo, no seu perispírito. Nós estamos falando da mesma coisa, mas estamos falando com uma linguagem ainda um pouco diferente. Mas quando mais a ciência entende da alma humana, mais perto ela chega da mensagem espírita. Então não há dúvida de que a ciência é um dos caminhos que vai nos levar a nós mesmos e a Deus. E para o americano é uma coisa que eles valorizam muito, não é? E a questão, por exemplo, das doenças, né? Essa questão energética. Com certeza. Isso está permeando muito, não é o conhecimento espírita, né? Mas esse é um conhecimento que está chegando de diversas formas, isso é ancestral também, sim, né? Com certeza. E está chegando agora de uma forma que você pode comprovar. E eu acho que talvez, não sei, essa minha pergunta para você, será que o americano tem um papel importante nisso? Através do seu avanço tecnológico? Sim, com certeza. Eu acho que como a gente sabe, né, cada país tem a sua missão, cada povo, cada cultura. Estamos todos contribuindo para a grande harmonia universal e eu acho que o americano tem um papel fundamental. Acho que a pesquisa é a grande área de colaboração. E aí eu acho que, de novo, as AMEs vão ter um papel bastante importante, porque ligar, por exemplo, toda a parte de saúde ou falta de saúde, né? Exato. A somatização, que hoje, por exemplo, a ciência já reconhece, não é? Essa conexão de corpo com emoção, faltando só aí o componente espiritual, mas tá nesse caminho, caminho. Não tem, eu acho que é sem volta isso, né? Não, sem volta. É um conhecimento sem volta. A lei é de progresso, está muito para frente. E ele é empírico, inclusive, porque você consegue falar sobre somatização, sobre efeito placebo. Sim. Isso é uma coisa antiga, né? Que não requer nenhum conhecimento novo. E que as pessoas sabem pela sua vivência. E eu acho que isso aí vai avançar bastante. Eu queria que a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo. Passou rápido, né? Passa muito rápido, a gente poderia ficar horas aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os espíritas que, como você, estão fora do Brasil, buscando disseminar, mas principalmente vivenciar a doutrina espírita. Para todos aqueles que de alguma forma lá na Europa, em qualquer país, não sei se no Oriente, onde eles estejam, que no Brasil está mais fácil da gente, somos muitos, né? Qual é a sua maior missão? Qual é a sua o seu maior desafio, o seu maior aprendizado pessoal que você deixaria para quem também está como você, num país que está fora, que não é um país espírita, mas que você está buscando levar essa mensagem? Olha, eu acho que, para mim, não ter ansiedade, sabe? Não ter ansiedade, porque às vezes a gente se acha assim, bem que se coloca numa posição de super-herói. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você é desbravadora, né? Assim, leva essa coisa da missão para um nível muito maior do que a gente pode abarcar. Abarcar, exatamente. Então, acho que a nossa missão é a missão do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Homem de bem. Então, seja um homem de bem onde quer que você esteja, porque aí nós precisamos expandir a mensagem espírita, sabe? Para a Terra. Não para os espíritas, para todas as pessoas. E a melhor maneira de fazer isso é se nós realmente procurarmos ser obedientes à lei de Deus. Porque a gente
passa muito tempo estudando a doutrina espírita, é muito fácil fazer palestra espírita. Mas na hora que a vida nos desafia, na hora que o nosso esposo, o nosso filho, o trabalhador, o nosso colega de trabalho, ele nos desafia e muitas vezes nós somos tratados com injustiça, com hostilidade, né? Qual a nossa reação? Muitas vezes nós desistimos de uma pessoa, muitas vezes nós entramos em processos não declarados de vingança, porque nós ainda somos vingativos, não é? Muitas vezes nós dizemos, já perdoei muitas vezes, agora não dá mais. Enfim, nós vamos criando ainda um mundo de justificativas que nos mantém na condição de espíritos rebeldes à lei, que é a característica dessa população nesse mundo de expiação e provas onde a gente vive. Então, onde quer que você esteja, seja aquele espírita disposto à vivência do espiritismo. Ainda que tudo dentro de você peça para você agir das maneiras antigas, instintivas, ainda primitivas, imponha-se a disciplina da vivência da mensagem. A princípio, eu gosto muito de uma expressão americana que diz assim, you fake it to make it. Eu tenho. Você finge, fake it não é? Um determinado comportamento, porque aquele comportamento ainda não vem de forma natural. Sim. Mas a gente começa de fora para dentro até que a transformação interna ela seja robusta, digamos assim, se consolide, para que então o nosso comportamento seja aquele comportamento natural de dentro para fora. Mas o que falta hoje no mundo, de uma forma geral, são aqueles espíritas compromissados com a obediência. Não basta saber, é preciso obedecer à lei de Deus. Na consciência profunda de que na obediência da lei de Deus, nós vamos encontrar a felicidade e vamos modificar o mundo a partir de nós, entende? Então não importa porque se você está num centro espírita com 2 ou 3 pessoas, porque o teu trabalho espírita, o teu trabalho de espiritualidade não se resume à hora onde você está dentro do seu centro espírita com 2 ou 3. Trabalho espiritual é trabalho de todo momento, em toda parte. Então, se você é, dentro do seu trabalho, aquele trabalhador otimista, aquele trabalhador onde as fofocas morrem, aquele trabalhador que ajuda, né, as pessoas, aquele trabalhador que tem paciência com um colega mais difícil, você está vivendo a sua espiritualidade no seu trabalho, entende? Então há uma missão enorme. Cada pessoa que conhece, que escutou a boa nova, se Deus te plantou nesse lugar, ou se você foi parar nesse lugar, é porque nesse lugar você tem uma contribuição a fazer. Exato. Então não se distraia das possibilidades que te são dadas no lugar onde você está, não é? Seja dentro do centro espírita, seja fora dele, seja você a mudança, não é? Que você quer ver no mundo. Então, não desanimar, porque não são dos grandes desafios. As pessoas falam, mas estou falando aqui para 2 encarnados. E os espíritos que estão ali se preparando para a reencarnação, a gente ouve muito para virem trazer a mensagem e vêm escutar a gente, não é? E para se preparar para o reencarne naquelas terras. Então, tem essa perspectiva espiritual, mas tem essa perspectiva também de que espiritualidade, espiritismo, não é domingo de manhã, quando você vai ao centro, é trabalho para todas as horas e em todos os lugares que você estiver. Fantástico, Suzana. A gente pensa assim também e muitas pessoas perguntam, quantos views, né? Quantas visualizações você tem no seu programa? Como você vai fazer para crescer a visualização? A gente fala, calma. A nossa preocupação é se a gente plantar uma sementinha em 1, 2 pessoas que assistiram, ou se aquele tópico
ajudou alguma pessoa num determinado momento da sua vida, num momento de sofrimento, valeu, né? Valeu o programa. Não É. importa se a gente teve 50, 100 mil visualizações. Importa como a mensagem chegou para aquela pessoa. Porque às vezes é para aquela pessoa que tem que chegar. É, com certeza. Então é exatamente, o nosso trabalho está bem parecido com vocês, é um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que isso transforma a gente. Com certeza. Em primeiro lugar, né? Com certeza. Queria te agradecer imensamente por me receber aqui. Nada, obrigada a você, foi uma alegria. A alegria foi nossa, espero que vocês tenham gostado. E Papo Espírita vai ao ar no nosso canal da Comunhão Espírita do YouTube todas as quintas, às 19 horas. Nós estamos no Spotify. Ok. Chama-se Papo Espírita, você vai lá, clica e pode assistir os nossos podcasts quando você estiver em qualquer situação. E se você quiser escrever para a gente, pode escrever nos próprios comentários do YouTube, nós vamos ficar muito alegres em responder, ou manda um e-mail para nós no e-mail radio@comunhãoespírita.com. Muito obrigada e até a próxima.